Pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é fé. Quantas vezes somos nós que já ouvimos aquela frase que diz: a fé remove montanhas? Tem até um outro provérbio que diz que se a montanha não vier a Maomé vai à montanha. Mas infelizmente nós estamos numa condição tão condicionada que ficamos esperando que a montanha venha até nós, quando somos nós que precisamos dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo e irmos até a montanha. Existe uma frase de Jesus que eu gosto muito que diz: homens de pouca fé, quando tiveres fé do tamanho da semente de uma mostarda, será suficiente para romper todos os seus obstáculos. Mas infelizmente muitos de nós dizemos ter fé, afirmamos ter fé, mas são muitos aqueles que ainda não entenderam o que é fé. Para muitos, fé é acreditar que alguma coisa vai acontecer e no final vai dar tudo certo. Para outras pessoas, fé é acreditar que Deus irá sanar todas as nossas dificuldades. Mas graças a Jesus, que esteve conosco há mais de 2000 anos neste plano, nos trazendo a lição do amor, temos a oportunidade de entendermos que fé não é acreditar que Deus nos dará tudo aquilo que queremos. Fé é acreditar que conquistaremos tudo aquilo que precisamos. Como foi dito agora na prece e na frase, no pensamento de Chico Xavier, somos nós que atraímos e expulsamos, somos nós que temos a liberdade para escolhermos tanto a felicidade quanto a infelicidade. Somos nós, autores do livro de nossas próprias vidas. Somos nós que escolhemos o caminho que queremos trilhar, e cada caminho que escolhemos nos leva a algum lugar na própria consciência. Então não podemos nem devemos afirmar que é Deus que impõe o sofrimento. Nem podemos nem devemos afirmar que é Jesus que testa a nossa fé. Não podemos e nem devemos afirmar que a espiritualidade, sejam os guias, mentores, protetores, os santos, que vão realizar por nós aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Muitos de nós se utilizam da fé cega em vez de buscar a fé raciocinada. Dentro da contabilidade da vida, 1 mais 1 é 2. E o que isso significa? Que cada um de nós precisa entender que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Se eu continuar semeando sementes ruins, eu vou continuar colhendo frutos ruins. Mas se eu mudar o meu comportamento e passar a semear boas sementes, aí sim eu passaria a colher bons frutos. Ah, Celso, mas e se eu pedir para o santo? Mas e se eu pedir para o guia? Mas e se eu pedir para o protetor, para o mentor? Ninguém consegue ajudar aquele que não quer ser ajudado, porque muitas vezes, muitos de nós só esperamos receber, mas não queremos buscar. E já nos disse Jesus: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Quantas vezes somos nós que continuamos os mesmos, desejando resultados diferentes? Quantas vezes somos nós que não mudamos, mas queremos mudanças? Quantas vezes somos nós que não nos melhoramos, mas pedimos melhoras? Quantas vezes somos nós que continuamos com as mesmas atitudes, pedindo para que Deus nos dê novos resultados? Precisamos entender o verdadeiro papel de Deus, nos dar a vida. E qual o papel de Jesus? Nos ensinar a viver. Mas onde estaria o meu aprendizado se Deus, Jesus, o guia, o protetor, o mentor, o santo, fizessem por mim o que cabe a mim realizar? O que eu aprenderia? Agora os encarnados? O que eu aprenderia? Nada. E quantas vezes nós ficamos tão aconchegados, acomodados na zona de conforto, sentadinhos no banquinho do comodismo, que a gente não quer fazer mais nada.
Só pedir e ficar de olho no relógio para ver quanto tempo a espiritualidade vai demorar para atender os nossos desejos. Quantas vezes nós nos pegamos querendo ouvir: olha, eu conheço uma casa forte. Opa, e onde que é esta casa forte? Lá é assim, você entra com problemas e sai sem eles. Pronto, já nos programamos a conhecer a casa de milagres, porque nós queremos encontrar aqueles que assumam a responsabilidade pela nossa melhora. E nós nos esquecemos que quem é o responsável pela nossa própria melhora somos nós mesmos. Então não adianta pedirmos saúde e continuar gerando enfermidades. Não adianta pedirmos paz e continuarmos gerando guerras mentais, emocionais, verbais e até físicas. Quantas vezes somos nós que fazemos o mal desejando o bem, fazendo o pouco desejando muito? Precisamos começar a mudar, a perceber a vida como verdadeiramente é, e não aquela que gostaríamos que fosse. Infelizmente são muitos aqueles que estão tão acomodados, mas tão acomodados, que se pegam dizendo: eu tenho fé que Deus vai me ajudar a tirar boas notas na prova. Alguém daqui já ouviu isso? Já. Mas para que esta criatura divina tenha boas notas, ela precisa fazer o quê? Isso porque eu nem terminei a pergunta. Mas precisa fazer o quê? Ter fé em Deus, pedir para Deus ou estudar? Estudar. Mas a grande maioria faz o quê? Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha dito: eu tenho fé que Deus vai me dar um bom emprego? Eu não ouvi. Mas para que a criatura tenha um bom emprego, ela precisa fazer o quê? Ter fé em Deus, pedir para Deus, pedir para o santo, pedir para o guia, pedir para o protetor, pedir para o mentor, ou se capacitar. Mas a grande maioria faz o quê? Eu vou colocar o meu pedido no pé do santo. Já ouvimos isso? Mas é a obrigação de quem? É do santo ou a obrigação é sua? Estamos tão acomodados que a gente fica esperando que o santo, que o mentor, que o guia, que o protetor realizem por nós os compromissos que nós mesmos assumimos na própria consciência. Qual a finalidade de reencarnarmos? Nós reencarnamos para quê? Para nos transformarmos ou para sermos transformados? Para sermos transformados? Eu vou perguntar de novo. Nós reencarnamos para nos transformarmos ou para sermos transformados? Nos transformarmos. E quantos de nós esperam serem transformados? Ai Deus, dai-me luz, ai Deus, dai-me paz, ai Deus, dai-me isso, ai Deus, dai-me aquilo, ai santo me dá isso, ai santo me dá aquilo, ai mentor faz isso, ai mentor faz aquilo. E quantas vezes nós não paramos para pensar que perante Deus somos os seus filhos muito amados, e que para Deus não há escolhidos e excluídos. Deus não vai beneficiar uns e prejudicar outros. Deus vai nos dar as mesmas condições para que cada um alcance o seu objetivo. Mas Celso, então por que nem todos alcançam os objetivos? Porque infelizmente nem todos intensificam na sua vida o esforço, o trabalho, a dedicação, o foco que precisam depositar. São muitos aqueles que ainda se pegam dizendo: quando Deus quiser, se Deus quiser as coisas vão melhorar. Como se Deus não quisesse que as coisas melhorassem. Mas infelizmente falta o trabalho de quem para que as coisas melhorem? Eu não ouvi. Mas não é mais fácil se pegar dizendo: olha, eu não sei o que eu fiz para Deus para merecer isso. Alguém daqui já ouviu isso? Eu não sei o que eu fiz para Deus para merecer isso. Como se Deus se vingasse, como se Deus castigasse. Volto a dizer, Deus nos ama. E o que estamos fazendo com as oportunidades que Ele nos dá todos os dias? Sim, porque a cada dia nós recebemos uma página em branco,
acompanhada da caneta da responsabilidade, e temos a oportunidade de escrevermos mais um capítulo de nossas vidas. Se este capítulo será feliz ou triste, vai depender da nossa própria escrita. Entendemos isso? Então, por que são muitos aqueles que ainda se pegam dizendo: eu entrego a minha vida nas mãos de Deus? Alguém daqui já entregou a sua vida nas mãos de Deus? Levanta a mão, por gentileza. O mentor ali na porta ficou curioso, ele até entrou, vai anotar os nomes. Alguém daqui já entregou a sua vida nas mãos de Deus? Com certeza? Boa. Mas não foi Deus que entregou a nossa vida em nossas mãos? E por que a gente quer devolver? Quantas vezes a gente não para pensar que a responsabilidade desta vida é nossa, porque somos nós que escolhemos o caminho que queremos trilhar. Alguém daqui já ouviu aquela frase que diz que a vida é feita de escolhas? Sim. E mediante as escolhas que fazemos, geramos os resultados? Sim. Então quem é que faz a escolha? Somos nós ou Deus? Nós. E por que muitos de nós ainda depositam nas mãos de Deus a responsabilidade dos insucessos, das frustrações, e se acomoda naquela condição de coitado, de vítima? Se não aconteceu, vai ver, não é da vontade de Deus. Se não aconteceu, vai ver, não tinha que ser. Não aconteceu, só pode ser karma. Alguém daqui já ouviu isso? Sim. Vontade de Deus ou falta de vontade da própria criatura que não faz o mínimo para sair daquela situação? Eu não ouvi. E nós jogamos a responsabilidade para quem? E a responsabilidade é de quem? Nossa. E por que não assumimos a responsabilidade? Sim, porque os tempos são outros. A própria espiritualidade vem nos alertando. Os tempos são chegados, muitos são chamados, poucos os escolhidos. E o que a gente faz com as oportunidades que temos? Eu ouvi uma frase de uma senhora de 90 anos, na semana passada, que me impactou muito. A frase é a seguinte: Celso, eu só passei a dar valor à minha vida quando eu percebi que o dia de ontem não voltará nunca mais. Eu só parei para perceber o quanto eu ainda não valorizava a minha vida quando me deparei com a verdade. Amanhã, ou melhor, o ontem, o dia de ontem não voltará nunca mais. Fica a reflexão: o que eu faço com o meu dia de hoje, que amanhã será o dia de ontem? Quais são as potencialidades que eu aplico neste dia para que eu seja e esteja melhor? Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Mas infelizmente estamos tão acomodados, mesmo nessa transformação vibratória, onde o planeta Terra deixa de pertencer a uma faixa de expiações e provas e passa para uma outra faixa chamada regeneração. Será que para habitar, estagiar, reencarnar em um mundo melhor, eu posso continuar estando pior? Sim ou não, gente? Não. Precisamos melhorar então os nossos pensamentos, sim, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Quem tem que melhorar? Mas pedimos para quem fazê-lo? Pedimos para quem fazê-lo? Mas a obrigação é de quem? E por que não fazemos? É ruim, né? O bom é só pedir. Deus dá-me saúde, Deus dá-me paz. Quantas pessoas já estão dizendo: se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor? Tem ou não tem? Tem. O ano que vem vai ser melhor? Sim ou não? Sim. Esperamos que sim. Mas quantos dizem assim: se Deus quiser, teremos um ano melhor e Ele há de querer? Já ouvimos isso? Mas para termos um ano melhor, nós não precisamos estar melhores? Sim, porque senão cairemos naquela velha situação: ano novo, vida velha. Porque muitos de nós falamos ano novo, vida nova, não é assim? Mas quantos vão para o ano seguinte com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas atitudes?
abrindo a gaveta da vida e enxergando ali vários projetos que foram deixados há muitos anos atrás e que ainda se pegam dizendo, nesse ano não deu, mas no ano que vem tudo vai ser diferente. E aí a gente percebe que o ano passa a ser exatamente igual, porque nós continuamos iguais e o tempo nos cobra melhoras. Porque este período físico, a espiritualidade nos alerta, orienta, dizendo que é um piscar de olhos. Quando percebermos, esta estadia já terá terminado. E o que fazemos para retornarmos em condições melhores? Pedimos e esperamos ou precisamos trabalhar para progredir? Não podemos e nem devemos nos agarrar a velhas crenças, onde bastava pedir para obter. Precisamos reforçar a tese, ajuda-te e o céu te ajudará. É óbvio que teremos o auxílio, teremos o amparo, mas ninguém fará por nós aquilo que compete a nós realizarmos, porque a tarefa é nossa e não deles. Fui claro? Sim. Mas por que a gente deposita a fé no outro, quando precisamos depositar a fé em nós mesmos? Quantos são aqueles que abandonam as oportunidades, porque ficam esperando oportunidades melhores chegarem? Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Eu fui numa casa que a pessoa disse, olha, tenha fé em Deus, que as coisas vão melhorar. E a criatura fica ali só esperando as coisas melhorarem, mas ela não faz com que as coisas melhorem. Ela não procura situações diferentes para obter resultados diferentes. Ela simplesmente espera que alguém modifique a sua vida. Alguém daqui já pediu coragem para Deus? Já. Levanta a mão, por gentileza. Paciência. Paciência. Muita. Se for merecimento. Alguém daqui já se pegou dizendo, eu perdi a paciência? Já. Como se pudesse perder algo que não tem. Mas Deus vai nos dar paciência, ou Deus vai nos dar situações para exercitarmos a paciência? Sabe aquelas pessoas que dizem assim, nossa, eu peço paciência para Deus e só vem problema? Mas é uma forma de conquistarmos aquilo que queremos ter. Porque como seria fácil, gente? Se Deus nos desse tudo aquilo que nós pedimos, ninguém precisaria reencarnar. Ele daria no plano espiritual mesmo. E melhor, ninguém teria sido criado simples e ignorante. Todo mundo já teria sido criado espírito perfeito, porque assim ninguém precisaria pedir nada. Só que nós estamos em um aprendizado. Aqui não é universidade de espíritos. Nós não estamos em uma escola da vida. Estamos aqui para aprender, certo? Mas onde estaria o nosso aprendizado se este ou aquele fizessem por nós as nossas provas existenciais? Estamos aqui para aprender a nos reconhecer. E nos reconhecendo, buscar o nosso melhor. Infelizmente são muitos aqueles que procuram as caixinhas de milagres, ou caixinha de vibrações, nas casas espíritas ou espiritualistas, e depositam ali os seus pedidos. E aí voltam na próxima semana, procuram um dirigente e perguntam, escuta, desculpa, mas só para saber, quanto tempo a espiritualidade demora assim para atender os pedidos que foram deixados na semana passada? Pergunto porque até agora nada. Será que eu vou precisar reforçar? Alguém daqui já depositou algum pedido na caixinha de vibrações? E quantas vezes nós fazemos ou fizemos o mínimo para que aquilo acontecesse? A gente entrega e ainda pensa, vai que é sua, Tafarel. A gente só entrega e a gente não movimenta, não faz, não procura, não agiliza. Precisamos começar a construir o nosso edifício moral. Jesus disse, a cada um segundo, suas obras. E a gente fica esperando pelas obras dele. Olha só há quanto tempo Jesus vem nos convidando a mudarmos o procedimento. Há quanto tempo Jesus vem nos convidando a mudar os pensamentos, os sentimentos, as atitudes. Alguém daqui já parou para se sintonizar
na vibração da gratidão. Eu não ouvi? Já? Vamos fazer um pequeno teste como nós costumamos fazer. Vamos imaginar que este copo estivesse cheio de água e nós muitas vezes nos pegamos dizendo: vamos pedindo para que a espiritualidade deposite o medicamento necessário neste copo para que eu obtenha a cura. Alguém daqui já fez isso? Eu não ouvi. Mas quando nos sintonizamos ao sentimento de gratidão, mudamos a vibração. Vamos agradecendo a espiritualidade por ter depositado neste copo de água o medicamento necessário para que eu obtenha a cura. Perceberam a diferença entre pedir e agradecer? Eu não ouvi? Sim. Deveríamos pedir ou agradecer? Agradecer. Alguém daqui já pediu alguma coisa para Deus? Para Jesus? Para o santo, para a santa, para o guia, para o mentor, para o protetor? Eu não ouvi? Sim. Mas se sabemos que podemos e devemos agradecer em vez de pedir, por que continuamos com os velhos hábitos? Sim, porque portas velhas não dão acesso a caminhos novos. Portas velhas não dão acesso a caminhos novos. Enquanto permanecermos com as mesmas atitudes, obteremos sempre os mesmos resultados. E aí não vai adiantar dizer: minha vida só patina e não sai do lugar. Será que Deus não ouve as minhas preces? Os resultados são os mesmos, porque as suas atitudes não são diferentes. Os resultados são os mesmos, porque as suas atitudes não são diferentes. Nós muitas vezes estamos tão condicionados a esta situação, que a gente nem para pensar que Deus nos ama tanto, que já nos deu tudo o que precisamos, não o que queremos, tudo o que precisamos. Ninguém reencarnou fadado à derrota. Todos nós reencarnamos com condições de sairmos dessa experiência melhores do que quando aqui chegamos. Mas para que isso aconteça, cada um precisa se esforçar. Eu tenho certeza que você já ouviu ou disse esta frase: se você deseja alguma coisa na sua vida, se esforce, porque nada cai do céu. Eu tenho certeza que vocês, pais, já disseram aos seus filhos, e vocês, filhos, já ouviram dos seus pais. Se você deseja alguma coisa na sua vida, se esforce, porque nada cai do céu. Certo? E por que no momento em que precisamos nos esforçar, a gente pede para Deus? Bem mais fácil. Jesus, sabendo disso, já deixou aquela orientação para atravessarmos uma determinada porta. Que porta é essa? A porta estreita ou a porta larga? Estreita. A porta estreita está associada a facilidades ou às dificuldades? E por que queremos o mais fácil? Porque somos preguiçosos? Estamos preguiçosos? Quem está preguiçoso aqui, levanta a mão. Alguém está tão preguiçoso que nem quis levantar a mão. Tem uma pessoa ali no fundo que até começou o movimento. Ela falou: deixa para a próxima. Bateu uma preguiça agora. Depois eu faço. E por falar em depois eu faço, esta talvez seja a palavra mais falada do nosso vocabulário. Depois. Depois eu pego, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu isso, depois eu aquilo. Como se tivesse a certeza que terá esse depois para fazer. Porque são muitos aqueles que ainda se pegam dizendo: amanhã eu pego, semana que vem eu dou uma olhada, mês que vem eu dou uma atenção, ano que vem vai ser diferente. Mas ninguém sabe quando vai voltar à pátria espiritual, quando vai desencarnar. E talvez a gente nem tenha o dia de amanhã, da próxima semana, o próximo mês, o próximo ano. Então não adianta responsabilizar a nossa melhora em um futuro incerto. Porque o nosso período de mudança está no aqui e agora. Chama-se presente. O passado já foi e o futuro nem chegou. Fé cega é aquela que é sustentada pela emoção desequilibrada. Fé raciocinal, aquela que é mantida. Fé raciocinada é aquela que é mantida justamente pela lógica, pela razão. E nós fazemos o quê? Sustentamos a fé cega
ou a fé raciocinada? Foi uma pergunta. É difícil responder, porque é difícil ser honesto. Mas temos que ser honestos com quem? Conosco. Se nós ficarmos maquiando, escondendo aquilo que nós precisamos melhorar, a gente nunca chegará ao ponto de se ver com a necessidade de mudar. Porque é fácil desejarmos a mudança de fora para dentro, mas a mudança que precisamos se dá de dentro para fora. E para termos esta mudança, precisamos reconhecer aquilo que precisa ser mudado, certo? Porque se nós acreditarmos que não precisa mudar nada, podemos nos questionar o que fazemos neste mundo que já não alcançamos um mundo perfeito. Se nós estamos em um mundo de expiações e provas, nos esforçando para merecer reencarnar no mundo regenerativo, fica aqui a sugestão para começarmos a avaliar, a pensar o que eu posso fazer para me melhorar neste aspecto. Alguém daqui tem alguma imperfeição? Alguém daqui tem alguma imperfeição? Sim, claro. Vamos imaginar que tenhamos apenas uma imperfeição. E esta imperfeição é aquela que a gente não pode ouvir numa conversinha, que a gente logo se aproxima para ouvir o que estão falando. Adoramos a maledicência. Aí a gente já conseguiu reconhecer isso em nós e prestamos atenção na contabilidade que fizemos e chegamos a falar mal 20 vezes em um único dia. Então eu tenho a obrigação, o dever de me melhorar. No dia seguinte, eu posso falar até quantas vezes? Aqui é 20, no outro dia? Ninguém muda da noite para o dia, a natureza não dá saltos. 19. No outro dia? No outro dia, 17 e assim sucessivamente. Nós mudamos aos poucos, mas nós precisamos mudar. Existe um provérbio que eu gosto muito que diz que se nós mudássemos 1% ao dia, que se nós mudássemos 1% ao dia em um ano, teríamos mudado 365%. E quantas vezes sai ano, entra ano e a gente continua na mesma porcentagem? Porque são muitos aqueles que esperam em vez de agirem. Existe uma frase muito conhecida no meio religioso que diz: a fé sem ação é morta. E quantos de nós nos pegamos dizendo: eu tenho fé, mas falta atitude, falta ação. Sabe aquelas pessoas que ficam esperando que alguma coisa vai acontecer na sua vida? Tem pessoas já pedindo para Deus para ganharem no prêmio da Mega Sena da virada. Alguém daqui está com a esperança de ganhar o prêmio? Quem não? Eu conheci uma pessoa semana passada e disse assim: Celso, no ano passado eu estava com tanta fé que eu ia ganhar, mas tanta fé, eu sim, já me sentia um milionário, mas eu tinha tanta fé, que eu esqueci de jogar. E quantas vezes somos nós que desejamos tanto resultado, mas não iniciamos o processo? Quantas vezes nós queremos, pedimos, e nós só receberemos aquilo que trabalharmos? Porque a palavra merecimento, ela vem do contexto trabalho e esforço. Sim, eu me esforcei, eu trabalhei e eu mereço o resultado. Só que muitas vezes a gente fala: poxa Deus, eu mereço, não faço mal a ninguém. Alguém daqui já se pegou pensando assim? Eu mereço? Sim ou não, gente? Sim. Se nós merecêssemos, nós já teríamos recebido, certo? Só que mesmo assim a gente se pega ainda na cobrança. Alguém daqui já mandou uma cartinha de cobrança para Deus? Alguém daqui já reclamou da vida? Sim.
Alguém daqui já teve uma DR com Deus? Alguém daqui já questionou Deus? Eu não ouvi. Senhor, do jeito que está não vai dar. Se continuar assim eu não vou suportar. Com tanta gente ruim no mundo, por que teve que levar uma pessoa tão boa? Alguém daqui já se questionou? Alguém daqui já procurou respostas dentro de si mesmo? Deveríamos questionar Deus ou deveríamos nos questionar por questionarmos Deus? Fazemos isso ou continuamos só questionando Deus? Deus é perfeito? Nós somos perfeitos? E por que questionamos Deus e não nos questionamos? Foi uma pergunta. E até quando ficaremos teimosos? Como aquelas crianças mimadas que se jogam no chão, começam a espernear por não terem recebido aquilo que elas queriam. Precisamos começar a entender que para alcançarmos a maturidade espiritual, precisamos sair da infância espiritual. Não cabe mais permanecermos com os pensamentos do passado, porque se no presente tivermos as mesmas atitudes do pretérito, o nosso futuro será exatamente igual. E não vai adiantar responsabilizar Deus, Jesus, este ou aquele. O único responsável seremos nós. Então, se desejamos situações melhores, transformar o sonho em realidade, saibamos que precisaremos trabalhar arduamente para que isso aconteça. Existe uma frase que eu gosto muito também que diz: o sofrimento, ele é proporcional às atitudes negativas que temos. O sofrimento é proporcional às atitudes negativas que temos. Desejamos reduzir o sofrimento? Sim. Basta reduzirmos as atitudes negativas, que consequentemente reduziremos o sofrimento. Fazemos isso ou ainda nos pegamos dizendo: eu sou assim mesmo, não mudo, querem gostar de mim, gostem do jeito que eu sou. Continuamos com as mesmas atitudes, pedindo para que Deus dê um jeitinho, uma forcinha nos resultados. Subiu um pensamento ali, eu peguei, Celso, mas eu não posso pedir nenhuma forcinha para Deus. Alguém daqui já pediu uma forcinha para Deus? Já. Levanta a mão, por gentileza. Boa. O que nos faz pensar que Deus já não nos deu esta forcinha? Olha só, perante as nossas reencarnações passadas, onde cometemos vários delitos, Deus continua a nos proporcionar outras oportunidades para corrigirmos os erros do pretérito. Se já não bastasse, já não fosse suficiente para esta forcinha, a cada encarnação Ele nos concede a presença de um amigo espiritual. Muitos o conhecem como anjo da guarda, anjo guardião, mentor, guia, protetor. Se já não fosse suficiente para termos esta forcinha, para rompermos todos os obstáculos do porvir, ainda temos o auxílio e o amparo da espiritualidade, que nos orienta, direciona, esclarece. Se já não fosse suficiente, todas as noites, enquanto o corpo físico descansa, nós, espíritos libertos, somos convidados para participarmos de reuniões esclarecedoras, onde mais uma vez recebemos orientações, direcionamentos e esclarecimentos. Quantos são aqueles que retornam ao veículo físico com a intuição? Alguma coisa me diz para eu não fazer isso. Alguma coisa está me dizendo para não fazer aquilo. São as orientações que recebemos todos os dias. E mesmo assim ainda nos pegamos dizendo: poxa Deus, nem para dar uma forcinha. Estamos gratos ou ingratos? Ingratos. E deveríamos estar? Gratos. Infelizmente muitos de nós ainda nos mantemos ingratos, porque são muitos aqueles que só enxergam aquilo que falta. Precisamos começar a enxergar aquilo que temos, porque é com aquilo que temos que conquistaremos aquilo que nos falta. Mas são muitos que não querem trabalhar, se esforçar, se aprimorar, se transformar, mudar, porque esperam mudanças, transformações, milagres. E nós somos o maior milagre que Deus já realizou. Nos deu a vida para vivermos e não só para existirmos.
Porque se eu ficar sentadinho no banquinho do comodismo, pedindo para que Ele faça por mim aquilo que cabe a mim realizar, fica muito fácil. Não é assim? Cotidiano. Alguém daqui já passou por uma situação similar a esta? Ah, estou com sede. Levanta, vai lá pegar, deixa para lá, não quero mais. Alguém daqui já passou por uma situação similar? E que tal esta? Nossa, estou com uma fome, acabei de chegar. Vai lá, faz o seu prato, está tudo quente. É só você pôr no prato e comer. Ah, deixa para lá, a fome já até passou. Alguém daqui já vivenciou uma situação como essa? Sim. Quantos de nós paramos para pensar que ficamos só esperando as coisas nas mãos, quando somos nós que precisamos usar as mãos para semearmos as sementes dos frutos que queremos colher? Todos nós temos as sementes à nossa disposição, mas lembremos, uma semente não plantada continua sendo apenas uma semente. Uma semente não plantada continua sendo apenas uma semente. Temos que plantar esta semente? Vamos plantar ou esperar que Jesus, que este, que aquele venham plantar por nós? Vamos plantar. Quando? Amanhã. Amanhã? Boa. E se o nosso nome estiver na listinha de desencarnados no dia de hoje? Sim, porque todos os dias tem alguém desencarnando, e o que pode afirmar que de repente não temos um piripaque, e quando abrimos os olhos estamos do outro lado. E quantos espíritos não retornam nesta situação e chegam do outro lado frustrados por não terem aproveitado as oportunidades que passaram? São muitos os espíritos que nos chegam por meio de relatos em trabalhos mediúnicos dizendo: olha, se eu tivesse a oportunidade que vocês têm encarnados, eu faria diferente. E nós que temos, fazemos tudo igual. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: Celso, tudo no tempo de Deus? Alguém daqui já ouviu isso? Sim. Mas qual é o tempo de Deus? Se não esse que Ele nos concedeu, para sairmos daqui vencedores, diante de tantas vezes que já voltamos derrotados. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo: ah, mas não cai de uma árvore uma folha se não for da vontade de Deus. Já ouvimos isso? E o que fazemos com o livre-arbítrio? A liberdade de escolha. Existe uma frase que diz assim: Deus é tão bondoso, mas tão bondoso, que nos dá a liberdade para escolhermos o que quisermos. Mas Deus é justo, Ele é tão justo que cada um vai colher exatamente aquilo que tiver plantado. Entendemos isso? E por que a gente planta dor e pede para Deus nos dar amor? Alguém daqui já ama o seu semelhante? Lascou? Alguém daqui já ama o seu semelhante? Eu amo. Amamos? Boa! Alguém daqui tem dificuldade de convivência no campo social, profissional, familiar, embaixo do mesmo teto? A pergunta foi simples, clara e objetiva. Sim, sim ou não? Tem ou não tem? Não temos? Alguém daqui já ficou chateado com alguém? Ué, como que você se chateia com alguém que ama? Se ele nos chateou, é porque de alguma forma nos sentimos ofendidos. E quando nós amamos, nós não nos ofendemos, porque quem ama não se ofende. E é por isso que Deus não perdoa, porque Ele não se ofende e entende que quando nós entendermos a profundidade da frase, perdoar 70 vezes 7, é justamente este pensamento. Quando nós não nos ofendermos mais com as atitudes do outro, cairá por terra a necessidade de perdoá-lo. O que ele pensa a meu respeito é pensamento dele. O que ele fala a meu respeito é opinião dele. O que ele faz é responsabilidade dele. O que eu faço é minha responsabilidade. Alguém daqui ainda se ofende com as atitudes do outro? Deveríamos nos ofender? E por que a gente ainda se apega a estas ofensas? Estamos evoluindo?
Somos espíritos que reencarnamos apenas nessa experiência ou já somos espíritos milenares que já reencarnamos inúmeras vezes? Milenares, até porque nós já passamos por vários estágios, reinos mineral, vegetal, animal, nominal. Reencarnamos no mundo primitivo, passamos por todas as fases do mundo primitivo, reencarnamos no mundo de expiações e provas, estamos finalizando esta fase e muitos irão para o mundo de regeneração. Ou seja, nós já sabemos o que precisamos fazer, certo? Eu não ouvi. Mas existe uma grande diferença entre teoria e prática, ciência com ciência, e nós ainda não conseguimos distinguir. E é por isso que a espiritualidade nos convida a começarmos a sermos aqueles que pensam, porque somos seres pensantes, porque temos condições de avaliar o que é bom e o que é ruim. Mas infelizmente são muitos que continuam com as atitudes ruins, desejando coisas boas. Alguém daqui já vibrou negativamente para alguém? Não? Alguém daqui já vibrou negativamente para algum político? Eu não ouvi. Mas ele também não é um alguém. É tão fácil dizer, Celso, imagina, eu não vibro negativamente para ninguém, eu amo meu próximo, eu me amo, eu amo Deus. E quantas vezes a gente só fica na palavra, mas o que faz com que o espírito se modifique não está na intenção. Palavras o vento leva. O que faz com que o espírito se modifique, se melhore, se aprimore, está na realização. É aquilo que você faz, e não aquilo que você gostaria de fazer. Entendemos isso? Sim. E quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer e não fazemos? E quantas vezes somos nós que ainda nos pegamos dizendo, amanhã eu vejo, Sim. sem saber se terá amanhã, no plano físico. Alguém daqui deseja reencarnar no mundo de regeneração? Sim. Levanta a mão, é a última chamada. O pessoal levantou logo duas. Desejamos reencarnar em um mundo melhor? Sim. Mas nós já estamos melhores? Não. Será que nós já pensamos, sentimos, falamos e agimos como se deve pensar, sentir, falar e agir no mundo de regeneração? Então entendemos que só a vontade não é suficiente. O que falta? Mudança. Atitude. Para quando? Hoje. Sabemos disso? E por que que a grande maioria de nós ainda espera? Em vez de aproveitar o tempo, cada segundo é precioso. Sim, porque cada segundo que passa não voltará jamais. Cada dia que passa se aproxima do nosso momento, do retorno. E o que estamos fazendo para retornarmos melhores? Alguém daqui deseja retornar feliz? Sim. Quem deseja retornar feliz, levanta a mão. Opa! Mas se nós desencarnássemos agora, nesse instante, mediante as nossas experiências atuais desta existência, nós retornaríamos felizes ou preocupados. E depende de quem voltarmos felizes. E por que voltaríamos preocupados, se só depende de nós retornarmos felizes? Sinal que não fazemos aquilo que precisamos fazer, ficamos esperando que os outros façam. Problema não resolvido, gente. Problema doado é problema não resolvido, porque a gente só passa o problema para os outros. Alguém daqui já ouviu aquelas frases que dizem, está com problemas, entrega para Jesus? Tem uma mais conhecida, está com problemas, entrega para Deus. Alguém daqui já ouviu isso? Mas qual é a atitude que precisamos ter? Continuar criando os problemas e jogando para Jesus, para Deus resolverem, ou nos conscientizarmos e não criá-los mais? Eu não ouvi. Não criarmos mais. E por que continuamos criando? E ainda continuamos empurrando para Deus, para Jesus? Foi uma pergunta. Deveríamos pensar. Depende de quem pensarmos. Depende de quem. E por que não pensamos?
Estamos tão habituados a ouvirmos as verdades dos outros que nem paramos para perceber que a verdade do outro pode passar a ser a nossa, se nós não tivermos a nossa verdade. Precisamos do conhecimento para entender melhor a vida? Sim. Para adquirirmos este conhecimento, precisamos fazer o quê? Buscá-lo ou esperar que ele venha nos buscar? Eu não ouvi. Tem que buscar. Tem que buscar? Alguém daqui já pediu sabedoria para Deus? Sim, eu tenho. Você está indo buscar como? Deus vai nos dar a sabedoria? Tem que buscar. A pergunta foi clara, simples e objetiva. Sim, sim ou não? Deus vai nos dar sabedoria? Até porque Deus nos criou simples e ignorantes. E nos dá sucessivas oportunidades reencarnatórias. Justamente para que o próprio Espírito aprenda a se autodesenvolver. Porque se fosse para Deus nos dar sabedoria, Ele já teria nos criado espíritos sábios. Mas Ele não nos criou espíritos sábios, para que cada um se esforce para buscar a sabedoria que deseja. Tudo é mérito, gente. Mediante ao seu trabalho, estará o mérito do seu resultado. Mas nós não queremos pensar assim. Eu não trabalho, mas eu peço para Deus e Deus me dá. Eu não trabalho, não me esforço, mas eu peço para o santo me dá. Eu não trabalho, mas eu peço para o guia me dá. Eu não trabalho, eu peço para o mentor e ele faz. O que nos faz pensar que o outro fará por nós aquilo que compete a nós realizarmos. Sim, porque eles também têm tarefas. E quem fará por eles? Foi uma pergunta. Está doendo? Sim. A voz parece que está começando a embargar. Estamos pensando no que está sendo dito? Sim ou não, gente? Sim. É hora de despertarmos. Já passou da hora e precisamos começar a entender quantas entidades nos trazem palavras como mude o pensamento, mude o sentimento, mude a direção, e nós não mudamos porque queremos que eles nos carreguem no colo. Quantas vezes nós já fomos numa casa espírita, onde recebemos mensagens psicofonadas ou psicografadas dizendo: o tempo é esse de mudança, recordando Emmanuel, essa é a nossa melhor reencarnação, porque nós temos o aqui e o agora para traçarmos novas rotas, mudarmos as direções, buscar o GPS da consciência e vermos qual o melhor caminho irá nos trazer a felicidade que tanto desejamos. Mas para que, Celso? Que eu preciso me esforçar dia após dia, se é só pedir e esperar. Ainda estamos nesta mentalidade? Sim ou não? Vamos mudar? Nem o mentor ouviu. Vamos mudar? Tem gente assim, igual aquele emoji assim. Sei lá, se eu mudo, se eu não mudo. Mudar dói, mas não mudar dói muito mais. E infelizmente nós nos pegamos totalmente resistentes a mudanças. Porque mudar é trabalho nosso. Mudanças é trabalho dos outros. Deve trazer tudo. Entendemos isso? Alguém daqui já responsabilizou os espíritos inferiores por coisas ruins que tenham acontecido conosco? Sim. É mesmo? Mas quem foi que atraiu esse espírito inferior para a sua convivência? Alguém daqui parou para pensar que isso se dá pela afinidade? Somos nós que escolhemos os obsessores a dedo, porque mediante aos nossos apelos íntimos, conforme pensamos, sentimos, falamos e agimos, atraímos para as nossas vidas espíritos afins. E aí a gente chega na casa espírita, o espiritualista como uma vítima dizendo: ah, socorre-me, porque tem um espírito mau querendo me fazer mal. E o espírito olha para o dirigente e faz assim: ele que me convidou.
Ele me convidou, eu estou aqui do lado dele. E nós nos esquecemos que os iguais atraem os iguais. E somos nós que adoramos ficar naquele papel de vítimas, de coitados. Isso me faz lembrar daquela vizinha que percebe você ali indo na casa espírita, fica ali só de butuca. Até que um dia ela cria coragem e fala: escuta, onde você está indo? Você vai todas as semanas. Não, eu vou ali no centro espírita. É mesmo? Sim, eu tomo um passe lá, deixo as coisas ruins por lá. Olha, quer ir comigo? Não, para mim não vai dar, porque a minha vida está tão corrida, tão atribulada. Mas me faz uma gentileza. Terceiriza o problema. Leva o meu nome e põe lá na caixinha de orações ou vibrações, o que tiver lá. A própria criatura não se deu conta que ela não faz o mínimo para sair daquela situação, mas incumbiu a outra pessoa que já tem a responsabilidade de se melhorar para melhorar a vida dela. Aí fica pior, né? E ainda diz que, olha, eu devo ter tacado pedra na cruz, não, eu passei roupa na tábua dos 10 mandamentos, naquela hora que Jesus caiu, fui eu que estirei a perna, porque a criatura não quer assumir que ela mesma trabalha contra o progresso. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu vou até começar, mas eu sei que não vai dar certo. Não vai mesmo. A própria criatura já colocou ali aquele pensamento negativo, como ela quer que o resultado seja positivo. Ah, eu vou até começar, mas eu sei que não vai para frente. Pessimismo. Precisamos estar otimistas. Depende de quem para estarmos otimistas? Mas por que não estamos? Só depende de nós. Não depende deste, não depende daquele. Só depende de nós mudarmos a chave. E por que não mudamos? Por que é tão difícil se amar? Por que é tão difícil se amar? Porque quando nós nos fazemos mal, não encontramos o amor. Porque para encontrarmos o amor, precisamos nos fazer bem. Alguém daqui ainda faz mal a si mesmo? Muitas vezes. Levanta a mão. Precisamos começar a diminuir isso, Sim. buscando, é óbvio que a gente ainda vai pisar na bola, mas quando a gente pisar na bola, a gente vai se conscientizar dizendo: eu preciso vigiar mais, para eu não cometer os mesmos erros. Porque tem pessoas que nem se importam se pisar na bola, continuam pisando, estão nem aí para as consequências. Já estamos diferentes quando entendemos que pisamos na bola, que precisamos ficar mais atentos, mais alertas, para não retomarmos aquelas atitudes. Sabe aquelas pessoas que se pegam dizendo: ai, desculpa, quando eu vi já tinha falado? Alguém aqui já disse isso? Quantas vezes? Mais de uma? Deveríamos ter falado no máximo até quantas vezes? Uma, para saber que é errado e não fazer de novo. Não foi Jesus que disse: vai e não peques mais? Não faça de novo aquilo que você já conhece o resultado. E por que a gente continua fazendo? Teimosia. Até quando? Isso é maravilhoso. Gente, como nós ainda estamos resistentes às mudanças. Meu Deus, se alguém falar assim: ó, naquele centro ali tem um passe de curas que você sai andando, se você estiver deitado. Alguém daqui vai a esse centro? Sim. Só que eles distribuem senhas e precisa chegar cedo. Será que vai ter alguém que vai dormir na fila? Sim ou não? Sim. Tem gente que leva até barraca, coloca ali, ó, e fica ali o dia todo, porque ela quer o que é mais fácil. Eu quero que alguém me cure, em vez de mudar os meus pensamentos e entender a autocura.
Porque é fácil desejar a cura. O difícil para muitos é obter a autocura, a sublimação mental e emocional. E nós muitas vezes não queremos mudar a nossa maneira de ser. Mas essa nossa maneira de ser nos faz bem ou nos faz mal? Mal. Então por que a gente vai continuar com essa maneira se nos faz mal? Por que não buscar um novo eu, uma nova versão para que nos faça bem? Mas a pergunta anterior, alguém daqui já pediu sabedoria para Deus? Levanta a mão. Ler ninguém quer. Estudar muito menos. Quantas vezes a gente pega dizendo assim, Celso, ler, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência. Teve uma pessoa outro dia que falou assim, escuta, não tem nenhum audiobook de no máximo 1 minuto que resuma toda a doutrina dos Espíritos? Eu falei, 1 minuto? Ela porque eu não tenho paciência para mensagens muito longas, não. Ou um livro fininho, que de repente assim, faça tudo, sabe? Aquele livro bem fininho, que tem todas as respostas. Será que essa criatura está preocupada em adquirir o conhecimento? Alguém daqui já ouviu falar naquela frase, conhecereis a verdade e ela vos libertará? Precisamos adquirir o conhecimento? Alguém daqui já leu o livro dos Espíritos? Quem daqui já leu o livro dos Espíritos, levanta a mão, por gentileza. Fica aqui o convite, porque é um livro de perguntas e respostas. É um livro que a gente precisa ter aqui na cabeceira da cama, para entender melhor quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E nós muitas vezes não temos o interesse de saber, de buscar. Gente, ler mais é pensar mais, é entender mais, é sentir mais, é ouvir mais, é falar mais. Todos nós desejamos conhecimento, mas tem aqueles que ainda se pegam dizendo assim, Celso, todas as vezes que eu pego um livro espírita nas mãos, me bate um sono, eu acho que é o meu anjo da guarda, o meu mentor, que está me convidando para trabalhar do outro lado. Somos experts em arrumarmos as melhores desculpas e precisamos começar a encontrar as melhores soluções. Deseja saber um pouco mais? Leia, busque. O livro é porta aberta para o conhecimento. Mas quantos são aqueles que fecham e passam a chave, porque não querem buscar e querem apenas receber? E é por isso que nós nos pegamos pedindo sabedoria para Deus, porque são poucos aqueles que buscam, por meio do livro, adquirirem o conhecimento que todos nós precisamos. Eu sou muito grato a todos os livros que eu li, porque foram eles que me ajudaram a hoje ter este embasamento para poder falar com propriedade para mim e para outras pessoas. Entendemos isso? Final de ano, quantas pessoas presenteiam com livros? Quantas pessoas presenteiam com panetone? Eu não aguento mais. Quando a pessoa chega com aquela caixinha, aí ele faz assim, para você, fica, adivinha o que será? O que será que vem? Panetone. Gente, alguém daqui já parou para pensar que estamos em um tempo onde precisamos intensificar a mensagem positiva? Que precisamos buscar, mentalizar mensagens otimistas? Que precisamos ler para mudarmos a psicosfera, muitas vezes do nosso próprio lar? Porque até aí estamos tão preguiçosos que a gente não faz a nossa parte para fluidificar as águas da nossa casa. Estamos tão preguiçosos que nós não imantamos a nossa própria casa e pedimos para quem fazer? Espiritualidade. Alguém daqui já fez evangelho no lar? Uma prece em casa? Alguém daqui já pediu para que os bons espíritos adentrassem os nossos lares? Que limpassem teto, paredes e chão? Eu não ouvi? Sim. Quem sujou? É nós mesmos. E é responsabilidade de quem manter a sua casa limpa? Mas para que eu vou me preocupar? Eu sujo hoje, peço para a espiritualidade limpar amanhã. Está limpinho, sujo de novo. Porque aí eu peço para que eles retornem no dia seguinte para continuar a limpeza. E não é tirando o chinelo, não é? Não é tirando o chinelo. Limpadamente. Porque nós continuamos com os mesmos
Pensamentos. Metralhamos a psicosfera das nossas casas, depois a gente pede para a espiritualidade vir arrumar a bagunça que nós mesmos fazemos. Mas se nós não fizermos a bagunça, haverá necessidade de alguém vir arrumar? E o que é mais fácil? Evitarmos ou pedirmos para que a espiritualidade permaneça 24 horas no nosso templo, nas nossas casas? Eu não ouvi. Evitar. Mas a gente faz o quê? E por quê? Depende de quem? Para começarmos a monitorar os pensamentos que temos dentro dos nossos próprios lares. Depende de quem? Mas nós estamos tão condicionados, tão mal acostumados, que a gente pensa assim, não, eu vou pedir para a espiritualidade, porque eles têm que fazer alguma coisa. Não é assim? E eles teriam que vir em nossos lares. Alguém daqui já parou para pensar que a espiritualidade poderia ir para lares de pessoas que não têm o mesmo conhecimento que temos? Estamos ajudando ou prejudicando? E deveríamos fazer o quê? E não fazemos porque estamos no final do ano e tem muita gente que diz assim, ninguém morre de véspera. Já ouvimos isso? Já ouvimos isso? Só o peru? E quantas criaturas se suicidam, abreviam a própria vida. E o suicídio não é o direto e o indireto, porque muitas criaturas acham que o suicídio é apenas o indireto, inconsciente. A grande maioria de nós, quando comete o suicídio, é consciente, é direto, porque todos nós sabemos o mal que fazemos a nós mesmos. Não tem como falar para um fumante que fuma a vida inteira que aquilo vai fazer bem. Não tem como dizer para a pessoa que pega o carro e sai em alta velocidade que ele não pode bater em alguém, além de matar o corpo físico de alguém. Todos nós temos a responsabilidade dos atos que promovemos. E como responsáveis, sustenta aquela frase: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Somos e seremos sempre responsáveis por aquilo que fizermos, como também por aquilo que não fizermos, porque nos comprometemos a realizar e não realizamos. Por quê? Mas estamos já chegando no final do ano, meu tempo está acabando. Alguém daqui conhece algum amigo que o último dia do ano para o primeiro dia do ano tem aquele hábito de comer lentilha para atrair alguma coisa? Me bateu uma curiosidade para atrair o quê? Prosperidade. Fiquei sabendo na semana passada que não basta só comer lentilha, você tem que comer lentilha em cima de uma cadeira. Aí eu pensei, Senhor, o negócio está piorando. Alguém daqui ainda tem aquele velho hábito de colocar sementes de uva, de romã, folhas de louro na carteira, para atrair o quê? Din-din. Alguém daqui ainda veste branco para atrair o quê? Paz. Alguém daqui já vestiu uma determinada peça de uma determinada cor para atrair alguma coisa? Sim ou não? Sim. Para atrair o quê? Não precisa falar, se não quiser, a gente respeita a intimidade. Alguém daqui já passou o Réveillon na praia? Pulou suas 7 ondinhas? Para atrair o quê? Bateu o pensamento ali, eu peguei Celso, na verdade eu nem sei para que serve, mas eu vou pular, porque todo mundo pula e alguma coisa boa deve trazer. Olha só onde nós depositamos a nossa fé para termos um ano financeiramente bom. Nos colocamos em cima de uma cadeira comendo pratos de lentilha, ou colocamos sementes de uva, de romã, folhas de louro na carteira, como se fosse brotar uma árvore com cédulas de R$200. Você quer dinheiro, faz o quê? Mas e comer a lentilha?
e colocar sementes de uva, de romã, folhas de louro na carteira. Quantas vezes nós ficamos depositando a nossa fé em superstições e precisamos começar a depositar a nossa fé no próprio esforço. Se eu não fizer, ninguém fará por mim. Não vai ser o prato de lentilha que vai pagar as minhas contas. Vai gastar com a lentilha. Mas para que a gente tenha um amor na vida, a gente precisa colocar uma determinada peça de uma determinada cor, ou fazer uma boa escolha. Eu ouvi uma senhora falando na semana passada, disse assim: não, Celso, faz uma boa escolha, depois põe uma determinada peça, uma determinada cor. Eu falei: vamos parar por aqui. Olha só quantos de nós depositamos a responsabilidade para termos coisas boas de acordo com a quantidade de ondas do mar que a gente pula. E tem gente que tem excelentes desculpas. Celso, estava eu lá tentando pular as minhas 7 ondinhas, quando de repente o mar ficou bravo, mas tão bravo, que uma onda se transformou numa onda dupla, de dupla foi para tripla. Quando eu vi, me derrubou, eu quase me afoguei e só percebi as ondas passando. E aí, por isso não deu certo. Gente, precisamos buscar a fé raciocinada e não mais a fé cega, porque até o jogo já mudou o nome. Agora não é mais jogo, é fezinha. Eu vou lá fazer uma fezinha para ver se Deus me ajuda. Oh, gente, está na hora da gente se conscientizar, buscar a lógica, o raciocínio lógico, entendermos que você só vai obter aquilo que você trabalhar para conquistar. É óbvio que os santos, que os guias, que os mentores, que os protetores nos ajudam, mas eu disse ajuda e não resolução, porque enquanto mantivermos a mesma origem das dores, permaneceremos com as dores. Foi claro? Sim. Muito claro. Alguém daqui já chegou no hospital com dores? Já. Qual o procedimento? Chegamos no hospital, somos atendidos, fomos medicados, mas logo em seguida fomos direcionados a realizarmos alguns exames para descobrirmos a causa ou as causas das dores. No hospital espiritual não é diferente. Chegamos com dores, somos atendidos, somos medicados, mas em seguida somos convidados a realizarmos alguns exames na consciência para descobrirmos as causas do sofrimento e das dores. E quantas vezes nos pegamos dizendo: ai Deus, arranca de mim esse sofrimento. Deus vai arrancar o sofrimento que você mesmo cria? Não. Porque se arrancasse, por nossas atitudes não serem diferentes, atrairíamos outras situações que gerariam outros sofrimentos. E aí ficaríamos nesse círculo. Pioramos, Deus nos ajuda. Pioramos, Deus nos ajuda. Pioramos e vamos sair desse círculo vicioso quando entendemos isso. Gente, ficaremos aqui a noite inteira refletindo sobre vários aspectos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas nós precisamos colocar uma coisa na cabeça. Se nós desejamos um ano de 2024 diferente e melhor, tenhamos atitudes diferentes e melhores, porque o futuro se planta no presente. Então não espere chegar em 2024 para começar a fazer alguma coisa. Mude, faça alguma coisa agora, para que você obtenha os resultados que deseja em um futuro não muito distante. Ô Celso, Oi. você vai dar um 2024 para nós fazer aquela reflexão, hein? Vamos no 2023, porque vai que o nosso nome está na listinha de dezembro. Melhor a gente começar agora. Tem que ser agora. Começa agora em 2023 e aí a gente vê o que acontece em 2024. As pessoas que quiserem refletir, estudar,
ler, compreender, porque a vida não é feita de achismos, e sim de conhecimento de causa, porque eu tenho certeza que ninguém aqui faria uma cirurgia com alguém que acha que é cirurgião. Alguém faria uma cirurgia com alguém que acha que é cirurgião? Não. Queremos um especialista? Então entendemos que precisamos do conhecimento de causa, o embasamento. E para termos o embasamento precisamos fazer o quê? Ler, estudar, conhecer, buscar. Então fica o convite para quem quiser renovar as atitudes em 2023 para continuarmos com a mudança em 2024. Fica o convite deste livro que fala sobre a transformação moral, a necessidade de promovermos a reforma íntima, a mudança, a transformação promovida pelos nossos próprios esforços. Desmistificando a fé, um dos lançamentos deste mês, que fala sobre a necessidade de abandonarmos a fé cega e começarmos a buscar a fé raciocinada. E eu inicio... Oi? Bom presente do Natal. Boa. E eu inicio o livro com este pensamento. Os tempos são chegados e muitos são aqueles que ainda interpretam a fé de forma equivocada. Sustentam uma crença fora da realidade que nos assiste, ou seja, desejam enxergá-la como gostariam que fosse e não como verdadeiramente se apresenta. No sentido único da palavra, fé significa confiança do indivíduo em si mesmo, pois os espíritos dotados desta certeza são capazes de realizarem o que outros controversos e irrefutáveis ainda aguardam da providência divina. Além desses dois livros, o mais recente, que é o Caçula, Eu Sou Capaz, que é um livro de mensagens, não é um livro espírita. Então, se você tiver a intenção de adquirir para presentear alguém que, mesmo que seja de outra filosofia, não haverá problema, não haverá conflitos religiosos. E eu pego aqui um pensamento para a gente encerrar, cujo título é Vencendo as Dores. Não desista de si mesmo. A persistência é amiga da conquista. A dor é como um aguilhão que incomoda e dilacera o coração. Porém, até as dores passam. Substitua a aflição pela certeza de dar a volta por cima, de superar esta fase. Se você deseja chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Lute contra as suas dores. As mudanças podem ser assustadoras, porém fazem parte do crescimento de todos nós. É assim que descobrirá a sua superação. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima das dores e se tornar o autor da própria história. Escreva os capítulos da sua felicidade e diga ao universo: eu sou capaz, porque todos nós somos. Lembrando que aquilo que lançarmos ao universo, ele entenderá o recado e nos devolverá com a mesma intensidade. Lance o bem e você obterá o bem de volta. Lance o mal e o mal retornará com a mesma intensidade. Bacana, gente? Gostaram?